Quero te dizer o seguinte. Je veux vous dire une chose. Você chegou num lugar Tu es arrivé dans un endroit que é uma grande família. qui est une grande famille. É uma alegria te receber aqui. Nous sommes contents de vous recevoir ici. É uma alegria estar com você. Nous sommes contents d'être ici avec vous aujourd'hui. Talvez você esteja pensando Peut-être que vous pensez que foi seu amigo que te convidou. que c'est votre collègue qui vous a invité. C'est pas vrai ça. Não é verdade. Jesus tinha e tem um encontro com você aqui. Jésus, il avait et il a un rendez-vous. E ele usou o seu amigo, Il a utilisé o seu votre irmão, ami, votre o frère, seu colega, votre collègue para te trazer até aqui, pour vous ramener para ici, esse grande encontro. pour ce grand rencontre. Eu quero te dizer que é um tempo de festa aqui. Je veux dire que c'est un temps de fête ici. E ele te convidou para uma festa. Et il t'a invité pour une fête. Então você vai participar de uma festa Et vous allez participer d'une fête que ela não acaba jamais. qui ne finira jamais. Já foi naquelas festas boas que parece que a gente gostaria que nunca acabasse? C'est déjà allé dans des bonnes fêtes et on croit qu'on ne veut jamais être feliz. O seu amigo te chamou para uma grande festa eterna. Votre famille vous appelle pour une grande fête E éternelle. ela começa aqui. Et elle commence ici. Para muitos de nós vai começar hoje. Beaucoup d'entre nous, Para alguns de nós vamos retornar para a festa hoje. certains d'entre nous, on va retourner à cette fête E aujourd'hui. essa festa não vai acabar jamais. Cette fête ne finira jamais. Pelo menos você que trouxe seu amigo, fala um amém. Au revu, regardez votre collègue qui t'amène. Exatamente. Eu quero que você abra a sua Bíblia Je veux que vous y... no livro de Lucas, Dans le livre de... capítulo 15, Chapitre 15, 11. 15, 11. Oi. É exatamente isso aí. Coloca a tradução para mim em francês, tem? Ah bah, allez. Ah, ela é lá. Daniel vai ler então em francês. Do 11 ao 32. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune. Você vai ficar bem caladinho e vai prestar atenção aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai precisar parar de se movimentar aí atrás. E você que não está servindo, você vai se assentar agora. Pega uma cadeira e se assente. Não estou servindo, tem que se assentar. Vamos lá, sem barulho aí no fundo, por favor. Começa de novo, filho. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit nous revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Vous voulez à tel point? 32. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre, dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine souvint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier qui mangeait les cochons. Les personnes lui donnaient. Alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Il s'est mis tous les ouvriers de son père en plus à manger qu'il ne leur faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père, tandis qu'il était encore assez loin de la maison. Son père le vit et eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague d'oie et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné s'est mis alors en colère et le refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chèvreux pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revint, nous
Lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu as fait tuer le vœu que nous avons engraissé. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que tu possèdes est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Vou orar, você vai traduzir. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Père, je vous remercie pour cette parole. Quero te agradecer por este Je vous tempo. remercie pour ce temps. Quero te louvar porque eu estou aqui. Je vous loue parce que je suis ici. Deus, eu quero declarar nesta Dieu, noite. je vais déclarer ce soir. Você pode dizer amém. Je vais dire amen. Quero declarar que esta noite é uma noite de mudança. Je vais déclarer que ce soir, c'est Essa un soir noite é uma noite de changement. transformação. C'est un soir de Eu transformation. entrei por aquela porta, Je suis subi rentré par cette aquelas porte, j'ai escadas monté ces escaliers, e cheguei até aqui. je suis arrivé jusqu'ici. Há um tempo de festa neste Il y a un lugar temps de fête dans cet endroit. e eu quero participar dessa Je vais festa. participer de cette fête. Eu entrego meu coração ao Je Senhor. vous donne mon Eu cœur, entrego a Seigneur. minha mente ao Senhor. Je vous donne ma Que eu mentalité, tenha um Seigneur. coração ensinável nesta J'ai un noite. cœur qui puisse apprendre de vous, Seigneur. Para que para todo sempre eu Pour possa tout le temps, aprender com o je Senhor puisse apprendre avec e vous, com teu Santo et Espírito. avec ton Saint-Esprit. Fala comigo nesta Parle noite. avec moi, Seigneur. Em nome do Senhor Au nom de Jesus. Jésus. Aqui nós nós lemos uma parábola, Ici, nous lisons une parole. um acontecimento que a gente já conhece. Quelque chose qu'on connaît déjà. Jesus ele utiliza desses artifícios para nos ensinar algumas coisas. Jésus il utilise des certaines manières pour nous apprendre des choses. E quando a gente olha para essa parábola, Et quand on regarde cette histoire, dá algumas impressões que a gente pode fazer algumas perguntas. nous nous posons certaines questions. Algumas coisas parece que não são bem colocadas. Certaines choses, on a l'air qu'ils ne sont pas bien mises dans A l'histoire. primeira delas, eu vou te colocar dentro da história. Je vais vous mettre dans l'histoire. Digamos que você é um grande empresário, Disons que vous êtes un grand entrepreneur. Tem dois filhos. Vous avez deux fils. tem o Daniel mais jovem Daniel plus jeune e a Duda mais velha. et Maria plus... A Duda ela tem trabalhado, tem servido, Maria, elle travaille, elle tem sert, se dedicado na elle se empresa, dédie dans l'entreprise. chega cedo, sai tarde. Elle arrive tôt, elle sort tard. E o Daniel Et Daniel não acorda cedo, ne se réveille pas. vai tôt. para a gandaia, Il va não dans quer le estudar, business, il veut não pas quer étudier, trabalhar. Il ne veut pas travailler. E um belo dia ele fala com seu Et pai: un beau jour, il dit à son père, Ô pai, me dá metade aí que eu vou. donne-moi la moitié et je pars. Fala a verdade. Se esse fosse o seu filho, o seu caso. Dites-moi la vérité, si ça aurait été votre fils, votre cas. Ah, você vai entrar no ataque é hoje, mamãe. Tá maluco? O que tá passando na sua cabeça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Não, ça c'est pas possible. Jamais. Nunca. Nunca eu vou fazer isso. Jamais je le ferai. Mas a gente vê um pai que parece que é um exemplo de pai que nós não devemos seguir. On voit un père Você qui- consegue enxergar isso? C'est un exemple de père qu'on ne doit pas suivre. Se você não lê a história toda, Si vous ne lisez pas toute isso l'histoire, não existe. ça n'existe pas. Isso é contrário C'est le contraire à regra natural de la règle naturelle do mundo real que nós vivemos. du monde réel. Parece que essa parábola está no mundo de ficção, Bah, cette histoire, c'est un peu le monde de que fiction. na verdade é uma ficção criada por C'est une Jesus fiction créée há par 2000 Jésus anos atrás, il y a 2000 ans. que vai falar algo tremendo no seu coração hoje. Qui dira quelque chose de très A bon palavra pour do notre cœur. Senhor, ela é contemporânea no caso de falar conosco naquilo que nós La parole precisamos. du Seigneur, c'est... Combien de fois contemporain? Ela é para hoje. La parole du Seigneur, c'est quelque chose pour aujourd'hui. E ela vai falar com você algo poderoso Et nesta elle va noite. nous dire quelque chose de très puissant ce soir. Mas o pai, o empresário, você deu a metade que Le tinha. père, l'entrepreneur, il a donné la moitié E o qu'il teu avait. filho pegou a sua metade e foi Ton embora. fils, il a pris ta moitié de tout ce que tu avais. Só que o que o texto diz, e muitas vezes você leu e não entendeu, Le texte, il dit, et beaucoup de fois vous avez lu, é que a metade que eu tinha, eu também dei a Duda. c'est que la vérité que j'avais, j'ai aussi donné à ma grande fille. Ele ganhou uma parte, Il a reçu une partie. mas ela, a filha mais velha, o filho mais velho também ganhou outra La parte. fille plus grande, elle a aussi gagné une. Elle a aussi Esse reçu foi une viver partie. o mundo desregradamente. Le plus petit. E aquela il a continuou vécu le monde. trabalhando. Et la plus grande, elle a continué Só à que travailler. agora com dinheiro na conta. Et maintenant, avec Agora l'argent com sur ses dinheiro no poches. bolso. E continuou vivendo como um simples trabalhador. Et elle a continué Aquela. à vivre, le grand-fils, elle a continué à vivre comme un simple travailleur. E quando você vai ler isso algumas vezes, você vai ver que essa parábola não tem fim. Et quand on va lire cette histoire plusieurs fois, on remarque qu'elle n'a pas de fin. Não tem fim. Ela termina com Jesus, com o pai conversando com o seu filho mais velho, chamando ele para entrar. Elle finit et on voit que c'est le père
qui parle à son fils le plus grand en lui disant de rentrer et c'est fini l'histoire. E a gente não sabe se o filho entrou ou não entrou. On ne sait pas si le fils il est rentré ou Mas e aí, qual que é o final da história? c'est quoi la fin de l'histoire. Você já leu um livro que o final é ruim? Vous avez déjà lu un livre que la fin elle est pas elle vous a pas rendu contente. Netflix é top para fazer alguns filmes que não tem fim. Netflix ils sont très bons pour faire des films qui n'ont pas De repente ele acaba. O filme é tão ruim que ele acaba e você nem sabe que acabou. d'un coup il est fini et tu sais même pas qu'il est fini. Aí eu tô lendo essa parábola, não é que ela é ruim, mas dá a impressão que ela não acabou. Je suis en train de lire cette histoire et c'est pas qu'elle n'est pas bonne mais on a l'impression qu'elle n'est pas finie. Mas é porque você pegou um destaque, alguns versículos e não leu ela no contexto. C'est parce que vous avez retiré certains versets, vous avez enlevé du contexte et donc vous n'avez pas trouvé la fin. Mas a Bíblia diz no versículo 18, no versículo 11, 11. Jesus continuou. Quer dizer, se ele continuou, ele estava contando uma coisa para trás. Jésus a continué. Donc s'il a continué dans le verset 11, Então vamos Jésus a continué. Donc s'il a continué, c'est parce qu'il racontait quelque chose en arrière. Vamos entender o que acontece desde o princípio. Nós vamos falar o que acontece desde o princípio. Nous allons parler de ce qui se passe depuis le début. Jesus estava no versículo 1, Jésus était dans le verset 1 comendo. en train de manger. Se reuniu para comer com pecadores e publicanos. Pecadores e cobradores de Il impostos. était en train de manger avec certaines personnes qui pêchent et plusieurs cobradores d'impostos. Cobrador de imposto. Ajuda ele aí. Et des gens qui demandent l'impôt. Des gens qui volent l'impôt plutôt. E Jesus estava comendo, mas os fariseus viram aquilo. Jésus il était en train de manger et pharisiens. Les Merci. pharisiens, ils ont vu celle-là. É o treino para você dessa semana, é ler todo o Novo Testamento em francês e guardar as palavras que você não conhece. Quando você terminar de ler essa semana, você prega na ceia e eu só faço a ceia. E o que me intriga é o seguinte, como que os fariseus viram que Jesus estava comendo dentro da casa dos publicanos, Ce qui m'attire beaucoup, c'est comment les pharisiens dos ont vu pecadores? que Jésus était en train de manger dans la maison des gens qui demandent l'impôt. Preste atenção numa coisa. Naquela época, no Oriente Médio, Dans cette époque, as casas eram feitas assim, eu vou resumir, tá? les maisons étaient faites comme ça. Primeiro andar era a casa comum que a gente conhece, vamos assim C'est dizer. la maison normale qu'on connaît. O segundo andar era sem paredes, era uma laje Il n'y avait simples. pas de mur à côté, c'était juste un truc plat. É. E o que eles faziam? Eles faziam toda a socialização deles ali. Qu'est-ce qu'ils faisaient au deuxième étage? Ils faisaient leur Por causa do calor. socialisation là-bas Então, à quando, cause de la chaleur. quando você vê uma casa do Oriente Médio antiga, que você vê uma coberturazinha lá de On voit une tecido, maison du Moyen-Orient comme ça, qui a un petit endroit plat. era um lugar como esse que Jesus estava conversando Et un com as endroit pessoas comme ça ruins. que Jésus est en train de parler avec les mauvaises personnes. E ali tinha todo tipo de pecador, Là-bas, il y avait tout le tinha genre de prostituta, personnes, des prostituées, tinha o des mentiroso, menteurs, tinha o ladrão, des voleurs, tinha o assassino. des assassins. Se nós estivéssemos lá e não tivéssemos encontrado com eles, estaríamos nós lá sentados aprendendo com ele. Si nous étions dans cette époque et nous ne serions pas encore retrouvés avec Jésus, E on os serait super- un de des mauvais gens que E os súperes espirituais, aquelas pessoas que eram muito des espirituais, super spirituels passaram pela porta da casa passèrent par la maison e viram Jesus lá et ils ont vu Jésus là-bas conosco, os pecadores. avec nous, les mauvaises personnes. E lá de baixo já gritaram, se ele conhecesse com quem ele está conversando, ele não estaria lá. De là-bas, ils ont déjà crié, s'ils connaissaient avec les gens qui Se ele fosse mesmo Deus, ele não se reunia com os pecadores. Si c'est vraiment Dieu, il n'allait pas se réunir avec ce genre de personnes. E Jesus não gritou lá de cima, ei, você aí embaixo, queria te dizer uma coisa. Et toi là en bas, Não, ele desceu Il est descendu para conversar com os fariseus. pour parler avec les pharisiens. E os fariseus, ele pode me representar e pode te Les representar. pharisiens, ils peuvent me représenter moi et ils peuvent vous représenter vous. Acontece que ele propõe 3 histórias. Ça se passe qu'il a proposé 3 histoires. Você assistiu Matrix? Vous avez déjà regardé les Matrix? Tipo aquilo. Matrix. Tipo a trilogia do Matrix. C'est comme la trilogie de Matrix. História 1, Histoire 1, História 2, História 2, História 3. Histoire 3.
Estava conectado. A primeira história, Connecté. La première histoire, ele fala que um pastor que tinha 100 c'est ovelhas, qu'un pasteur qui avait 100... Como é que fala pastor de ovelhas? berger, Il dit qu'un berger qui avait 100 agneaux, perdeu uma. il a perdu une. Ele guardou as 99 Il a gardé les 99 e foi buscar aquela uma. et allé chercher cette une. Preste atenção nessa parábola. Preste atenção nessa história. Prêtez attention dans cette histoire. Quem tem cachorro ou gato aqui? Il y Levanta a a mão. des chiens ou des chats ici, levez la main. Seu cachorro já se perdeu alguma Votre vez? chien, il s'est déjà perdu quelque fois. Quando ele se perde, você sabe que ele sabe que está perdido, né? Que ele fica Vous doidinho. savez qui c'est qu'il est perdu. Se você encontra um cachorro perdido na rua, Si vous retrouvez un chien perdu, que aqui dehors, é pouco, qu'ici c'est très peu, você sabe que ele está perdido, que ele está vous desesperado. savez qu'il est perdu parce qu'il est désespéré. Aí ele não sabe falar, é lógico que ele não Ah, il sait sabe, parler, né? bah, encore eux. Mas você sente que ele sabe que está perdido. Mais vous le sentez, vous savez qu'il est perdu. Estava perdido fora de casa Il était perdu en dehors de la maison. e não tinha condições de voltar sozinho. Il n'avait pas les conditions, les Mas capacités ele de retourner tout propõe seul. o segundo filme da trilogia, Mais a la segunda deuxième film, la história. deuxième histoire de la trilogie, É uma mulher que tinha 10 moedas. c'est une femme qui avait 10 pièces. Aquelas 10 moedas ela pode ter ganhado do seu pai no dia do seu casamento. Peut-être qu'elle a gagné ces 10 pièces, c'est son père qui lui a donné le jour de son mariage. Isso acontecia naquela época no Oriente Médio. Ça se passait très souvent dans le Moyen-Orient. O que importa é que ela tinha 10 moedas e perdeu uma. L'important, c'est qu'elle avait 10 pièces et qu'elle en a perdu une. Ela entra em desespero. Elle était désespérée. Quer ver como é que é? Uma moeda você não entra em desespero não, né? Une pièce, vous vous rendez pas vous Di- vous désespérez pas quand vous perdez Digamos une que pièce. você recebeu 2.000 francos hoje. Disons que vous avez reçu 2000 Chegou e francs, colocou no bolso lá do seu vous casaco. et vous mettez dans la poche de votre Saiu com o pièce. casaco. Vous sortez avec la Quando você volta, você, nossa, meu dinheiro está aqui. Vous retournez, vous dites, mon Você Dieu, põe a mão no bolso, só sai uma nota. O que vous mettez la acontece? main dans votre poche, il y a Desespero quelqu'un total. Qu'est-ce qui se passe? Era o dinheiro de pagar aluguel. Désespéré, parce que c'était l'argent de payer le loyer. Era 2.000, perdi 1.000. C'était 2000, Vou j'ai varrer a payé. casa toda, vou sair no elevador, vou falar com o concierge, Partout, l'ascenseur, Vou dans dentro la do carro. concierge, dans la voiture. vou fazer tudo que for Je vais faire tout le guide para encontrar. pour le retrouver. E aquela mulher encontrou aquela moeda. Et cette femme, elle a retrouvé cette pièce. Aquela moeda é diferente da ovelha. Cette pièce, elle est différente de l'agneau. Ela estava perdida dentro de casa. Elle est perdue dans la maison. E sabe qual que é o problema? Ela não sabia que ela estava perdida dentro de casa. Elle ne savait pas qu'elle était perdue dans la maison. Queria te dizer uma coisa. Je voulais vous dire une chose. Na primeira parábola, Dans la première a histoire, Bíblia, Jesus pode estar falando de dois tipos de pessoas. Jésus il peut être, on parlait de deux types de personnes différentes. Uma pessoa que nunca conheceu Une Jesus. personne qui n'a jamais connu Jésus. Mas quando nós olhamos que ele estava junto com as outras Mais ovelhas, quand nous regardons que Jésus était avec les nós autres podemos entender agneaux, claramente on peut comprendre très clairement que é uma pessoa que já caminhou com Jesus. que c'est une personne qui a déjà avancé avec Jésus dans E la de vie. repente ele desistiu da caminhada. D'un coup, il a abandonné Isso acontece. cette marche avec Jésus. Nós Ça, podemos ça, decair ça, da graça, é uma realidade bíblica. Nous pouvons tomber de la grâce, nous pouvons arrêter d'avancer avec Jésus. É uma realidade que estava acontecendo e Jesus está nos ensinando. Ça, c'est une réalité qui se passe et Jésus était en train de nous Há uma imensidão de ovelhas lá fora. Il y a plusieurs agneaux. E a Bíblia diz que pertence a outros apriscos, Et la Bible dit qu'elle appartient à d'autres outra família. familles. Mas não é a família de Mais Deus. ce n'est pas la famille de Dieu. Nós precisamos ir e encontrar essas Nous pessoas. devons aller retrouver cette personne. E às vezes a gente olha e não enxerga que essas pessoas podem ser a minha esposa, Des fois, on regarde et on n'arrive pas à remarquer O seu que ça peut marido. être mon épouse, mon mari, a minha filha, o meu filho, mon fils, o meu colega de trabalho, o meu amigo, o meu primo, o meu cunhado. Até o cunhado, gente, entra nessa história. Mas há um outro tipo de gente que Jesus está falando Mais il nessa y a história. un autre type de personnes que Jésus est en train de parler dans cette histoire. Aqueles que parecem que a moeda aponta para eles. Aqueles que a moeda está indicando. Ce que la pièce est en train d'indiquer. São pessoas como nós, Ce sont des personnes comme nous, Pessoa como eu, como você. comme moi, comme vous, Pessoa como Felipe, comme Felipe, que está tocando, que está cantando, que está servindo na igreja, que está servindo no som. en train de servir dans son, Pessoa que está pregando, que está liderando Gessel, que está abrindo sua casa para receber um povo, recevoir les personnes dans les maisons, mas está perdido dentro de casa. mais qui est perdu dans la maison.
Eu li um pastor outro dia, ele diz o seguinte, o grande desafio pastoral, J'ai lu un pasteur l'autre jour, il a dit qu'il y a un grand défi. você me entenda com bons ouvidos, porque quem convence do pecado, do juízo da justiça, é o Espírito Santo. Comprenez-moi très bien, s'il vous plaît. E foi isso que eu compreendi aquele pastor falando. Sabe qual que é o nosso grande desafio, filho? Vous savez c'est quoi notre grand défi? É converter os convertidos. Ouais, parle convertir. C'est convertir ceux qui sont déjà censés être convertis. Esse é um dos nossos maiores desafios. C'est un de nos plus grands défis. Porque você entra por aquelas portas Parce que vous rentrez par ces portes sabendo tudo. en sachant tout. Você sabe como Vous funciona, savez comment ça marche, você sabe como vous fazer, savez comment faire, você sabe o jeito de vous fazer. savez la manière dont il faut Só vraiment não faire. faz, mas sabe como é que faz, mas não Vous ne le faz. faites pas, mais vous savez comment le faire. Você tem um script de como montar, de como organizar, de como Vous avez fazer, un schéma de comment faire, de comment organiser, mas não mais faz. vous ne le faites pas. Você sempre faz muito melhor do que o outro, Vous faites toujours beaucoup, mas não faz. mais vous ne le faites pas. O que você faz é sempre mais santo do que o outro, só que você não Ce que faz. vous faites, c'est toujours plus sain que l'autre, mais vous ne le faites O que você faz é sempre melhor, só que você não pas. faz. Ce que vous faites est toujours meilleur, mais vous ne le faites pas. O que eu e você precisamos entender nesta noite, Vous devez comprendre ce soir, que nós podemos ser uma dessas ovelhas, un de ces uma agneaux dessas moedas perdidas dentro de casa. perdus dans la maison. E quando você está no barco, e essa frase ela é minha, eu vou usar sempre, quando você está no barco, Et quand vous êtes dans un bateau, você foi chamado para remar, filho. Esse barco não tem motor. pour ramer, parce que ce bateau il n'a pas de moteur. Não tem motor. É você quem vai fazer a coisa Si funcionar. vous allez faire que le bateau il avance. É por isso que a gente vê tantos na Bíblia incapacitados que faziam coisas tão poderosas. C'est pour ça que nous voyons beaucoup dans la Bible des gens incapacités qui font des choses tellement puissantes. Por isso que a gente vê o Senhor falando C'est pour ça qu'on voit le Seigneur en train de dire com um cidadão que estava num lagar, dizendo para ele, avec un citoyen, um cidadão que estava trabalhando, avec un citoyen qui était en train de desanimado, travailler, il n'était pas content du tout d'être là-bas, e Jesus fala com ele, vem que eu vou te usar. et Jésus dit viens que je vais te Ele diz, eu sou o menor dos meus Il irmãos, dit, je suis le plus menor petit da de minha mes frères, casa, le plus petit de menor ma da maison, minha le tribo, plus petit de ma não vai dar para o Senhor me usar não. de ma tribu, vous n'arriverez pas à m'utiliser. E Jesus estava usando. E Jesus usou. Et Jésus il s'est servi de E essa verdade não mudou. cette vérité n'a pas changé. Porque Jesus está apontando, vamos subir, Dan. Jesus estava apontando para a ovelha perdida, Jésus était en train de compter estava la apontando para a moeda perdida, pièce perdue. e agora ele pega os melhores momentos desse jogo, dos 2 primeiros tempos do jogo, e propõe mais uma parábola. Et là, il prend les 2 meilleures histoires qu'il a pu et il propose encore une histoire. E essa história é exatamente o que a gente leu. Et cette histoire, c'est exactement ce qu'on vient de lire. É a parábola do filho pródigo. C'est l'histoire du fils É um repeteco, du fils prodige. é um repeteco das duas primeiras. C'est exactement. Ele está falando a mesma coisa de forma Il est diferente. en train de dire la même chose de manière différente. Como que ele está dizendo? Olha, um filho, o filho mais novo, Le plus petit pediu sua a herança, demandé son héritage. saiu, Ciao. partiu. E ele foi aproveitar a vida Puis il allait profiter de sa vie desregradamente. sans se régler. Ele queria independência sem relacionamento com o pai. Il voulait l'indépendance sans une relation avec le père. Foi para longe, Il est parti loin, gastou tudo. tout dépensé. Um filho mau. Un mauvais fils. Mas quando ele estava... Agora eu vou te pegar, hein? No chiqueiro, você leu lá. Ajuda ele aí, Felipe. Chiquet, Philippe. Le chiquet, je crois. Chique. O lugar onde fica o porco. Quand il était dans l'endroit où il reste les cochons, Quando ele estava lá, ele entendeu quand il était là-bas, il a compris que ser escravo do pai, que être esclave de son père, que ser funcionário do pai, qu'être trabalhar para o serviteur pai, de son père, travailler era muito melhor do que estar ali. était beaucoup mieux qu'être là-bas. Mas ele podia pegar aquele chiqueiro, Mais il devait prendre cet endroit où il était, pintar as paredes il devait de branquinho, peindre toutes les murs blancs, lavar os porquinhos, laver les cochons, lavar tudo, tout laver bien, jogar um ou de parfum nos porquinhos. mettre un petit parfum. Vai continuar sendo chiqueiro e vai continuar sendo porco. Ça allait être
quand même un mauvais endroit. Ça allait Ele não fez les isso, cochons. mas a gente costuma querer fazer Il isso, n'a viu? pas fait ça, mais normalement, on a l'habitude de vouloir en Às faire. vezes a gente está num lugar que não deveria estar, já deveria ter Des saído. fois, on a besoin de droit qu'on E a devrait gente pas quer dire. limpar tudo direitinho, colocar um perfuminho, chamar aquilo de outro nome que não seja chiqueiro. Vai continuar sendo Appeler cela chiqueiro. d'un autre prénom, mais ça restera toujours un mauvais endroit pour y être. Ele viu aquilo e se arrependeu. Il a vu cela, il s'est repenti. E volta para se encontrar com o Pai. Il est retourné pour se retrouver avec son père. E nós vamos ler isso também. Nous allons lire ça aussi. O pecado ele promete liberdade, Le péché, il promet la liberté. mas na verdade ele produz prisão Mais la vérité, c'est qu'il produit e l'emprisonnement miséria. et la misère. E o arrependimento ele é o caminho de volta. Et la repentance, É o caminho de volta. c'est le chemin du retour. Preste atenção numa coisa. Arrependimento La repentance, não é um sentimento. ce n'est pas un sentiment, É mudança de sentido. c'est un changement de sens. É mudança de C'est direção. un changement de direction. É mudança de Un mentalidade. changement de mentalité. Não, eu fazia isso, eu não vou fazer mais por causa disso. Mais je ne vais plus faire ça à cause de cela. Porque eu senti que era ruim. Car j'ai senti que ce n'était pas bien. Não, mudança de entendimento Changement de é enxergar aquilo como morte. C'est à voir ce qu'on fait de mal, Você- la mort. Você enxergava como vida, Normalement, vous la voyez comme la vie. mas agora você enxerga como morte. Maintenant, vous la regardez Você comme la enxergava como diversão, mort. Vous la voyez comme mas la- agora você enxerga como prisão, porque a sua mente mudou. Maintenant, vous la voyez comme... Agora a sua mente foi transformada. Votre mentalité est transformée. E arrependimento é mente transformada. La repentance, et non? É mente transformada. La repentance, c'est Mente la mudada. mentalité transformée, mentalité changée. E o que a gente vê é que a revelação de Deus sobre a vida daquele jovem, do filho mais jovem, Et ce qu'on voit, c'est la révélation de Dieu sur la vie du petit-fils, ela foi progressiva. c'est qu'elle a été progressive. Porque ele imaginou que o pai o receberia como Parce qu'il a cru que Un le père trabalhador. allait le recevoir comme un simple serviteur. Mas nós estamos numa série Mais nous sommes dans une série falando da escandalosa graça de Deus. qui parle de la grâce de Dieu. Do escândalo da graça de Deus. Do escândalo. De l'escandale de la grâce de Dieu. E isso, a recepção desse filho que pediu a sua herança naquela época é um escândalo. La réception de ce fils qui a demandé son héritage en avance, É um escândalo. c'est un scandale. E quando a gente vê a Bíblia dizendo que o pai correu para se encontrar com o filho, On voit dans la Bible qui a dit que le père il a couru pour se retrouver avec le fils. muitos de nós já ouviu dizer que é uma vergonha, Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu que c'est une honte. porque o escravo podia correr, a criança podia correr, L'esclave, il peut courir, mas o homem de responsabilidade e respeito, ele jamais corria. Un homme de responsabilité et de respect, il ne courait jamais. Você lembra a casa que eu falei com você que Jesus estava comendo? Vous vous souvenez de la maison que je vous ai dit que Jésus est en train de manger? Quando aquela pessoa é uma pessoa de posse, Quand cette personne, c'est une personne de... não é só aquela casa que existe naquele lugar, naquela C'est une terra. personne de possession. Em volta daquela casa, há a casa daqueles que trabalham com ele. Autour de cette maison, il y a plusieurs Então é maisons qui criado travaillent avec. uma vila daquele pai. Donc, cette grande maison, d'après elle, ça s'écrit une grande ville. Grande vila, você sabe. E o filho vem, Et donc, le fils vient. do nada, vindo de algum lugar. Je sais pas où. E o pai o enxerga entrando nessa vila. Le père lui regarde en train de E daí a gente vê que o pai corre para se encontrar com o filho. Donc, on voit Vai lá, que le filho. père, il court pour se retrouver avec le fils. E o filho vem andando bem devagar. E o pai corre a vila toda para se encontrar com o filho. Le père, il court Mas não é toute essa la ville pour se distância, é os retrouver avec le 300, fils. 400 metros. C'est pas que cette distance, c'est des 300 à 400 mètres. Ele abraça. Et du coup, il fait un câlin. Ele não dá a mão para o filho beijar. Il ne donne pas la main pour que le fils l'embrasse. Ele não dá o pé para o filho Il beijar. ne donne pas le pied pour que le fils l'embrasse. Ele abraça e beija. Il embrasse et il fait un bisou. Porque eles são iguais. Parce qu'ils sont pareils, ils sont égaux. O filho beijava a mão do pai. Le fils, il embrassait la main O du père, escravo o pé do seu L'esclave. senhor. le pied de son Seigneur. Mas ele corre para encontrar o seu filho porque aquela população daquela vida, os seus servos,
iriam matar o seu filho. Et donc le père il court pour retrouver son fils. Era inadmissível. Aller tuer son fils parce qu'il n'était pas acceptable. Ele pedia a herança, ir embora Demander l'héritage e voltar. Era inadmissível o seu retorno. Inacceptable. A sua ação Son action provocaria sua morte. provoquerait sa mort. A nossa ação Nos actions provocaria a nossa morte. provoqueraient notre mort Se encontrarmos com Deus si on se retrouve avec Dieu sem estar em Jesus. sans être en Jésus. A vergonha daquele pai, La honte de ce père, ela aponta para a vergonha de Jesus na cruz. elle compte pour la honte de Jésus dans la croix. Aquele pai passou vergonha Ce père, il a eu honte para dar a vida ao seu filho. pour donner la vie à son fils. Aquele pai, ele sofreu aquela vergonha Ce père, il a souffert para que o seu filho não sofresse a morte do seu pecado. que son fils n'avait pas besoin de E souffrir. quando nós olhamos para Jesus, Quand nous regardons nós vamos Jesus sofrendo a vergonha, nous voyons Jésus souffrir. Jesus sofrendo a morte, Jésus en train de souffrir la mort. para que nós não sofrêssemos o que deveríamos sofrer, Nous souffrions para pas. que o resultado do pecado não fosse uma verdade, On devrait souffrir. Parce- para que a gente não sofresse o que deveria sofrer. Non, perdu du tout agora. Jesus morreu na cruz Jésus est mort dans la croix para que eu não sofresse, pour que je n'ai pas besoin de souffrir. para que eu não morresse. Pour que je n'ai pas besoin de mourir. Jesus passou a minha vergonha Jésus, il a eu ma honte para me chamar para morar com Ele. pour m'appeler, pour habiter. Quando avec Jesus diz, eu vou preparar a morada, lui. Quand Jésus il a dit, je vais porque na préparer casa la do maison, meu pai há muitas car moradas, dans la maison à mon Jesus père, está enxergando aquela vila. Donc Jésus il est en train de voir Ele está dizendo que ele vai preparar uma morada naquela vila para você. dire qu'il va vous préparer un endroit pour y habiter pour vous. Aquele filho chega sujo, imundo, fedorento. Ce fils il arrive, il ne sent pas bon, il est sale. E às vezes nós olhamos para nós e Des dizemos, fois nous nous regardons et on dit, eu não posso ir na igreja porque eu sou muito pecador. je ne vais pas aller à l'église parce que Talvez um amigo que você convidou para vir, ele fala com você, não, eu não posso, eu preciso dar uma melhorada. peut-être qu'un collègue que vous avez invité, il a dit non, je ne peux pas venir parce que je dois m'améliorer moi. Metaforicamente falando, porque né, se for verdade, ele tem que tomar um banho mesmo. Mas metaforicamente falando, ele está dizendo, eu preciso tomar um banho Simplement parlant, il s'est antes dit, de me lavar. avant de me laver, Vocês estão me compreendendo? vous êtes en train de me comprendre ou pas? Ele está dizendo, eu preciso me limpar do pecado Il est en train de dire, j'ai besoin de me, antes de ser verdadeiramente limpo do pecado. avant d'être véritablement, Talvez seu amigo pensou assim, mas talvez você entrou por aquela porta pensando assim também. lavé du péché. Então você não precisa tomar um banho para se lavar do pecado antes de vir. Donc vous n'avez pas besoin de prendre une douche pour vous laver du Porque péché. a água que lava todo pecado Car l'eau qui lave tous les péchés jorra sobre você nesta noite est sur vous ce soir. para te lavar. E foi isso que o pai fez com o filho. C'est ça ce que le Père a fait. Talvez você está entrando aqui hoje, já conhece a palavra do Senhor e diz, não, eu quero morar, pelo menos habitar a casinha lá no céu. Et vous vous dites, je vais habiter au moins dans un petit endroit. Eu quero servir como um empregado do meu Senhor no céu, já tá bom. Je vais servir comme un petit serviteur du mon Seigneur au ciel, c'est déjà bon. E ele te recebe, Mais du coup, il vous reçoit ele te abraça fedorento, et du coup, il vous fait un câlin même en étant sale, sujo do pecado, en étant sale du péché. e diz para Il você, vous dit, eu tenho uma roupa limpa. j'ai des nouveaux habits. Eu vou cortar sua unha e te dar uma sandália melhor que Je esta vais velha. vous couper vos ongles et je vais vous donner des nouvelles chaussures. E vou te realiançar. Et je vais vous réalliancer. Te dou a minha aliança. Et je vous donne mon alliance. Faço aliança com você. J'ai fait une alliance avec vous. É uma noite dele refazer aliança com você. Não foi porque ele quebrou, foi porque talvez você quebrou. Et c'est peut-être parce que vous l'avez Então você está envergonhado de voltar, mas volte. retourné. Você está preocupado com o que as pessoas falarão, mas volte. Ce que les gens vont dire, mais retournez. Você está com medo de se chegar na presença do Pai. Vous avez peur d'arriver. Você já imaginou que vai chegar e dizer, Pai, eu quero ser só um escravo e ajoelhar aos pés do Vous Pai? avez imaginé que vous voulez dire, Père, je vais être juste E un o esclave. Pai levanta e diz, não, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Bebe água. Le Père qui vous relève, il dit qu'il a du plaisir en vous. A graça, ela é um escândalo mesmo.
La grâce, c'est un escandale. Como que eu vou dar mais para um filho que pegou toda a sua herança? Comment je vais donner plus au fils qui a déjà pris toute son héritage? Eu sei que você está pensando que herança não é exatamente a metade. Você está certo, Je tá? sais que vous êtes en train de réfléchir que Mas eu não vou l'héritage, c'est resolver pas isso com forcément você la agora. moitié. A Bíblia está falando que é a metade. Para estudo vai continuar sendo a La metade, para Bible dit aprendizado. que son héritage c'était la moitié, donc pour continuer à étudier, ça va être la moitié. Aqui. Você não precisa trazer o que sobrou, porque não sobrou nada. Vous n'avez pas besoin de ramener ce qui Nada o que reste, você tem parce qu'il ne reste rien. interessa mais ao Senhor Rien que vous avez intéresse plus do au que Seigneur você mesmo. que vous-même. Nada que você possa entregar Rien que vous pouvez é mais donner valioso vaut plus sur les yeux de Dieu do que o seu coração, que votre cœur, do que a sua vida. que votre vie. Mas ele chega, o pai o recebe, Et donc le fils o l'arrive, põe il para le dentro ramène à la maison, e fala: vamos fazer festa, lui dit on fait vamos fazer um churrasco, mata o novilho gordo, vamos fazer festa agora. un saint, tue le bœuf, tue tout ce que tu veux. E música rolando na sacada. E tudo acontecendo, e muita festa, todo mundo falando alto. Il fait tout le monde parle très fort. Você não vai colocar força quando eu falar alto aí, não? Eu já aumentei porque tava baixo mesmo. Tá complicado, porque eu tô pregando quase sozinho, e esse aqui tem 3 pregando. E eles estão fazendo festa, com música alta, música de alegria. Toca uma música de alegria aí, meu filho. Com música de alegria, e muita festa, e churrasco, e o filho que estava sujo está limpo, anel no dedo, sandália nova, glória a Deus, aleluia, todo mundo festejando, mas vem chegando o filho trabalhador, vem chegando aquele filho cansado do dia da labuta, escutando a música alta, e aí sai da igreja, quer dizer, sai da casa, da igreja, da casa, os seus amigos língua grande, que tem por aí, viu, irmão? Não estou dizendo que tem aqui, mas tem por aí. E ele, eu imagino, você não sabe o que aconteceu. Aquele cachorro daquele irmão voltou. Aquele que gastou dinheiro com as prostitutas, gastou tudo. Ele voltou e a gente não conseguiu pegar ele na entrada para matar. O pai correu para encontrar e quando a gente quis ir já não tinha mais jeito. E seu pai mandou matar. Sabe aquele novilho gordo que você estava cevando? Não, tá brincando. É aquele branquinho gordão? Matou ele, tá fazendo churrasco com seu irmão lá em cima e você tá trabalhando, seu bobo. Isso só no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Na igreja não rola isso, não. Porque a gente aprendeu com o Tiago, hein? Que a língua, ela é o leme do barco. A língua é o leme do barco. Se eu consigo controlar a língua, eu controlo o meu corpo todo. A língua, ela pode incendiar uma floresta. Aí você imagina que está incendiando uma floresta, né? A língua incendeia uma floresta. Mas sabe onde você está colocando fogo com a sua língua? Nas famílias, dentro da igreja. Papo reto hoje. Controla a sua língua, filhão. Você foi feito por inteiro para glorificar a Deus. Não dá para sair morte e vida daí. Água doce e água amarga. Eu falo isso porque eu amo a igreja. Mentira, você fala isso porque você se ama. Porque se você amasse a igreja, você não falaria contra a igreja. Quando você fala contra a igreja, você não está falando contra mim. Porque a igreja não é minha, filho. A igreja é de Jesus Cristo. Eu vou passar. Eu vou para algum lugar, mas a igreja de Cristo, ela continuará. Vocês pastorearão esta igreja, vocês caminharão com ela quando eu passar. Você não está falando de mim, filho. Cuidado. Porque a gente vai colher o fruto daquilo que a gente está plantando. Está muito ruim? Profetiza. Passa a remar
na mesma direção. dans la même direction. A 15 graus você está remando contra. Si vous regardez à 15 degrés de ton A 10 para cá você também está remando contra. Vous êtes aussi en train de remer, Nós precisamos estar juntos no mesmo barco para remar no mesmo sentido. Pastor, eu não gosto assim, assim não dá, assim está errado, eu sei. Eu não gosto assim, assim está errado. Eu sei Je sais que eu sou bíblico. que je suis la Bible. Os meus pastores são bíblicos. Les pasteurs suivent la Bible. Qualquer um deles são grandes homens de Deus. Eu tenho exemplo de paternidade. N'importe quel d'entre eux, ce sont des grands. Eu tenho exemplo de cuidado, de pastores que cuidam, cuidaram e estão cuidando de mim ainda, que cuidaram, cuidam e cuidarão. Prendront soin de moi et qui ont déjà pris soin de moi. E eu vou te falar mais uma vez, Je vais vous dire encore une fois, eu não estou brincando de viver Cristo. je ne suis pas en train de. Eu não estou de brincando de m'amuser viver à reino. Je m'amuse pas à vivre le royaume. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, La Bible dit que le voleur vient pour tuer, roubar voler e destruir. et détruire. E a gente pensa que o ladrão é o Satanás, Et né? on pense que le Tem voleur, co- c'est. Tem coisa que ele não precisa fazer. Il y a des choses qu'il n'a pas besoin de faire. Aquele que não entra pela porta, Celui qui ne rentre pas par la porte, aquele que não age como ovelha, celui qui n'agit pas comme un agneau, esse é o ladrão. ça, celui c'est le voleur. Não queira se assemelhar com Satanás, filho. N'ayez pas l'envie de Com o cão. de vous assimiler avec le Satan. Ele crê, Il croit. mas fruto zero. Não tem fruto. Ah, il croit, mais il n'y a pas de fruit. A sua fé Votre foi precisa gerar frutos doit para générer des glorificar a Deus. fruits. Glorifier, Não é para glorificar a sua igreja local, não é para honrar o seu pastor, honorer votre pasteur, não é para honrar o ministério de louvor, não é para honrar o seu líder de GECEL, é para glorificar a Deus. É por isso que nós vivemos igreja. É por isso que nós somos uma família. É por isso que nós somos corpo de Cristo. corps de Christ. É por isso que nós somos pedras vivas Nous sommes des pierres vives. na edificação de um templo para glorificar a Deus. Nous sommes un temple glorifié à Dieu. O filho mais velho, ouvindo aquilo tudo, Le fils plus âgé, après avoir écouté tout cela, ele não entra, Dan. ne rentre pas. Ele não entra. Il ne rentre pas. Ele vê aquilo tudo acontecendo, festa com música alta e coisa e tal, e tudo acontecendo, e o pai agarrado no filho, o abraçando, beijando o tempo todo, falando: meu filho amado voltou, vejam aqui todo mundo, meu filho que estava morto, Maintenant, mon fils qui était mort, ele reviveu, ele está comigo, eu estou alegre, e o filho trabalhador, et le fils qui travaille, le serviteur, que é cheio de justiça própria, qui est rempli de sa propre justice, ele não tem alegria com a restauração do seu irmão. il n'est pas joyeux avec la restauration, avec le retour de son frère. Ele disse que não vai subir para Il festejar. dit qu'il ne montera pas pour fêter. E o pai desce. Et donc, le frère descend. Filho, Fils, seu irmão que estava morto, ele voltou. ton frère qui était mort est de retour. Meu filho, o outro que estava morto, ele voltou. Mon autre fils est de retour. Estava muito ruim sem ele. Você sabe quantas noites que eu chorei. C'était pas bien sans lui. Vous savez combien de nuits j'ai pleuré. Você viu minha Vous tristeza avez vu ma tristesse porque ele estava parce longe. qu'il était loin. Eu não sabia Je ne onde savais ele pas. Je ne estava. savais pas il était où. Ele não mandava nem um Il ne WhatsApp, m'envoyait pas un nem WhatsApp, uma carta, pas un Snap, nem um e-mail. pas une carte. E eu estava insossegado, Et je inquieto, faisais des choses Preocupado. pour lui. J'étais préoccupé, inquiet. mas ele voltou. Mais il est de retour. E o filho fala: mas pai, Donc le fils passager, il dit, mais père, mas eu estou aqui sempre com o Senhor trabalhando. je suis ici tout le temps avec le Seigneur. Você nunca me deu um cordeiro para fazer uma festa com os meus amigos. Un agneau pour faire une fête avec mes amis. Não entendeu nada esse filho. Ce fils plus âgé, il n'a rien. E o pai já tinha repartido com ele a herança também. Ele já era um herdeiro em vida. Le père, il avait déjà reparti son héritage. Il était déjà un... Comment il parle? Herdeiro. Il était déjà un héritier en vie. Eu vou colocar o Felipe para traduzir Ouais, para nós da próxima Sei vez. que eu tô fazendo aqui. Ué. Felipe, na próxima vez é eu e você. Não, eu sei e ele. Então, nós três. Acabou. Nós três. Mas vai ter jeito.
Filho, Fils, é tudo seu. tout est à toi. Você não tem só um novilho, Vous n'avez pas que cet agneau. é tudo seu. Tout est à toi. Você não é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a Vous servir. n'êtes pas obligé de me servir, vous n'êtes pas obligé de travailler. Você é meu filho. Vous êtes mon fils. E eu preciso que você entre comigo. J'ai besoin que vous rentriez avec moi. O Ministério de Louvor pode subir. O Ministério de Louvor pode entrar. E a parábola termina. Donc, l'histoire, elle se finit. Não tem fim. Il n'y a pas de Trilogia sem fim. fin. La trilogie sans fin. Lembra onde que Jesus estava? Vous vous souvenez où Jésus était? Aonde ele estava? Où il était? Na porta da casa. Dans la porte de la maison. Provavelmente Devant la porte de la maison. do Mateus, Probablement de Matthieu, que era cobrador de impostos. qui était quelqu'un qui lui demandait. Conversando com quem? En train de parler avec qui? Com os legalistas. Avec les légalistes. Com aqueles que sabem tudo. Avec ceux qui savent tout. Com aqueles que sabem como Ceux funciona. qui savent comment ça marche. Aqueles que sabem como faz. Ceux qui savent comment Aqueles que comment sabem como funciona. Ceux qui savent comment ça Aqueles fonctionne. cheios de justiça própria. Ceux qui sont pleins de Cheio de razão, plein de raisons, mas vazio de mais Deus. vide de Dieu. Eles sabem tudo, mas eles não curam. Ils savent tout, mais ils ne guérissent Eles pas. sabem tudo, mas eles não conseguem apontar o caminho Ils savent tout, do perdão. mais ils ne peuvent Eles pas não podem corriger. perdoar. Ils ne peuvent pas Eles corriger. sabem como tudo Ils funciona, savent comment tout mas fonctionne, eles não podem resgatar mais alguém ils ne peuvent pas sauver quelqu'un da morte. de la mort. Já pode começar devagarzinho, tá, Felipe? Sem cantar. Queria te dizer o seguinte. Jesus está apontando para os dois tipos. Jésus va confronter pour deux types, De novo nessa parábola. encore une fois dans cette parole. Um estava perdido fora Un, il était perdu en dehors, e o outro estava perdido dentro. et l'autre, il était perdu dedans. Eu arrisco te dizer Je risque de vous dire que o que está perdido dentro, que celui qui est perdu ele é muito dans mais la perigoso e danoso para ele maison mesmo est beaucoup plus dangereux et il fera beaucoup do plus que o légal que pour está lui-même, perdido fora. pour celui qui est perdu dehors. Porque você vem na igreja, Vous venez à l'église, você ora, vous priez, você lê a Bíblia, você canta bem, vous chantez você bien, prega bem. vous prêchez Assim, bien, prega bem, eu vou apontar para o outro. Você prega bem, vous prêchez bien, você traduz bem, vous traduisez bien, mas está vazio de mais Deus. donc vous êtes vide de Dieu. E você acha que está salvo. Et donc vous croyez que vous êtes E sauvé, você está perdido dentro da igreja. mais vous êtes perdu dans l'église. Eu não sei se foi o Rodrigo Silva que falou, Je ne sais pas si c'est Rodrigo que ele Silva leu um qui a dit trecho de um escrito satânico, qu'il a lu une partie d'un écrit satanique. e ele não diz que você não deve amar a Deus. Et l'écrit ne dit pas que vous ne devez pas aimer à Dieu. Ele disse o seguinte: ame Il dit aimer e ajude et aider muito aqueles que precisam, aqueles que merecem. beaucoup ceux qu'on mérite. Ame e ajude aqueles que Aimer et aider ceux que l'on mérite. a graça La grâce, é amar quem não merece. c'est aimer ceux que l'on ne mérite pas. A graça é uma ajuda, um favor de Deus para aquele que não La merece. grâce, c'est une aide, un amour de Dieu pour ceux qui ne méritent pas. Eu não mereço, Je ne mérite pas, você não merece, vous ne le méritez pas, mas Ele nos amou. mais il nous a aimés. Se você é um filho que está longe, Ele está te chamando, vem de volta para casa Pour retourner, e eu vou me encontrar com você. me retrouver avec vous. Mas se você é um filho que está perdido dentro de Vous casa, êtes un fils qui est perdu dans la maison. Ele está na porta te chamando. Dont la porte est en train de vous appeler. Assim como Ele estava fazendo com os Il est en fariseus train de faire avec les pharisiens, e aqueles homens que estavam do lado de fora. ces hommes qui étaient en dehors de la maison. Vamos entrar Entrez e vamos comer conosco. et mangeons avec nous. Vamos participar conosco daquilo que nós estamos vivendo lá em cima. Participez avec nous de ce qu'on est en train de vivre tout en É haut. um chamado de Deus C'est un appel de Dieu para você pour vous hoje. aujourd'hui. Você pode se colocar de pé? Vous pouvez vous mettre debout. O Pai, ele representa o escândalo da graça. Père, il représente les scandales de la Ele grâce. representa uma graça Il escandalosa. représente une grâce. Quando nós olhamos uma graça, uma grande graça, Il représente une grande grâce.
Quando nós olhamos para aquele pai correndo, Quand nous regardons ce père en train de courir, é uma vergonha que ele estava passando. honte qu'il est en train d'avoir. Mas quando nós olhamos o Salmo 22, Quand nous regardons les sommes, apontando para a cruz, para a vergonha de Cristo na cruz, la honte de Dieu sur la croix, naquela época que foi escrito o Salmo, cette époque a été écrite. não havia vergonha de cruz, não havia crucificação pela cruz. Il n'y avait pas la crucifixion. A crucificação ela foi colocada pelos romanos para poder envergonhar as pessoas. Pour que les gens aient honte. Filho, é uma noite que o Senhor preparou um encontro contigo. Fils, c'est une nuit que le Seigneur a préparé un rendez-vous avec vous. E ele sofreu da vergonha na Il a cruz. souffert de honte sur la croix. Na sua via dolorosa, Dans sa vie de bateram em Jesus, ils l'ont tapé, cuspiram ils nele, l'ont craché, deixaram ele nu ils l'ont laissé sans habit. e muito ele sofreu. Et il a beaucoup Ele souffert. teve que carregar a sua Il cruz. a dû porter sa croix. Enquanto ele estava sofrendo, as pessoas zombavam de Pendant qu'il Jesus. était en train de souffrir, les personnes se moquaient de Jésus. Jesus é o único que sofreu o distanciamento de Deus da forma que sofreu. Jésus, c'est le seul qui a souffert l'éloignement. Distanciamento absoluto temporário. Jesus sofreu um distanciamento L'éloignement absoluto temporário. absolu temporaire. Porque na cruz ele diz, Pai, Dans la croix, il dit, Père, por que o Senhor me abandonou? pourquoi vous m'avez abandonné? Ele foi abandonado Il a été abandonné. para que eu e você fôssemos Que vous et moi recebidos. soyons reçus. Antes de orar, Avant de prier, eu quero louvar a Deus uma música contigo. E quero que você feche os seus olhos je vais vous fermer les yeux. e adore ao Senhor, porque ele não tinha pecado, Car il n'a mas pas ele te péché, recebeu. mais il a O que tínhamos para oferecer era só pecado, Il nous a- mas ele me amou. Du péché, mais il m'a aimé. O que eu tinha para oferecer era só sujeira, mas ele me lavou. O que eu tinha para oferecer era Ce que orgulho, j'avais à offrir, c'était de l'orgueil. mas ele se humilhou Mais il s'est humilié. e tomou o meu lugar Il a pris ma place. ali naquela cruz. Là, dans cette croix. Então você pode fechar os seus olhos e adorar ao Senhor com toda a sua força. Toute force.